Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra, e que Ele possa vir falar aos nossos corações, nos instruindo, meus irmãos, quebrando todos os conceitos que nos impedem de viver promessas, conceitos errados, conceitos que nós temos muitas vezes sobre nós mesmos, sobre pessoas que estão perto, que nós possamos levar todo o pensamento desobediente cativo a Cristo através dessa palavra. Vamos lá, vamos para mais uma breve palavra, que Ele possa trazer ser um bálsamo também, que ela possa ser um alento ao nosso coração e sim de bastante ânimo, é o desejo do meu coração. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23, a partir do verso 16, diz assim: Que aflição os espera, guias cego. Vocês dizem que não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se juram pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo? O que torna o ouro sagrado? O que é mais importante, o templo, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Glória a Deus por essas palavras. Irmãos, o capítulo 23 eu ministrei esses dias na live e falei até acho que um pouco a mais, irmãos. Bom, nós precisamos aprender sobre palavras muito duras do Senhor Jesus e o que, logicamente, Ele quer mostrar para nós por meio da revelação do Espírito Santo, para que nós não venhamos a sucumbir como esses homens. Os fariseus, os mestres da lei, eles tiveram todas as oportunidades o possível de reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da vida deles, como Deus, e assim se tornar o seu Salvador. Mas muitas vezes não conseguiram. E aqui mostra um motivo, irmãos. Por quê? Eles julgavam alguns compromissos menos importantes que os outros, normalmente se beneficiando daquilo. Aqui o Senhor Jesus está falando das ofertas. E logicamente todas essas palavras que o Senhor fala para nós hoje no Novo Testamento tem um simbolismo diferente. Por quê, irmãos? Porque nós somos o templo de Deus. E pensando nessas coisas, eu quero fazer as aplicações pertinentes a este texto. Começa falando assim, ó, irmão: que aflição os espera, guias cego. Que aflição os espera. Essa ai de vocês, em outras versões traz ai de vocês, fala justamente, irmãos, de um juízo eminente. São 7 ais, 7 que aflição os espera nesse texto, justamente sobre algumas coisas que eles não conseguiam ver. Então, o que nós aprendemos com isso, irmão? Que quem tenta se dirigir, que quem tenta, guiar a si mesmo e guiar os outros, ainda não enxergando, vai encontrar com aflição. Eu quero repetir isso, para que encontre espaço em nosso coração. Quem tenta dirigir os passos dos outros sem enxergar, meu irmão, encontrará aflição no caminho. Se tentar dirigir o passo dos outros, se tentar dirigir até os próprios passos. Por quê? Em João 9,5 o Senhor Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Em Salmo 119, versículo 115 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ele é a nossa luz, Ele é o que traz revelação. Irmão, vocês já tentaram dirigir no escuro? A hora que você estiver numa estrada assim, em alta velocidade, apaga os farol do carro para você ver que desespero que bate. É mais ou menos aquilo ali, irmão, você não enxerga. Então a aflição espera para quem tenta dirigir dessa forma, para quem tenta ir sem Ele. Era o que os fariseus estavam fazendo. Olha,
Em João 9:41, logo depois dele falar que é a luz do mundo, ele fala para os próprios fariseus que expulsaram alguém que o Senhor Jesus curou de cegueira, ali, irmão, ali. Ele fala dessa forma: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanece, porque afirmam que podem ver. O que o Senhor Jesus está falando? Vocês não precisam de mim, então eu não vou simplesmente me mover a favor de vocês. Não há favorecimento, não há graça de Deus para quem não reconhece Ele como Deus, irmãos. É bem simples esse versículo. É bem fácil de entender isso. E sem Deus, irmãos, o caminho da aflição é certo. Eu quero repetir isso para que encontre espaço em nosso coração. Sem Deus, o caminho da aflição é certo para nós. Olha, a palavra diz assim. Fala assim, ó, vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Glória a Deus. Vamos aqui tipificar, irmão, o que o Senhor está falando. Logicamente, os fariseus eram responsáveis pelas sinagogas, pelos templos, irmãos. Tudo que estava no Antigo Testamento era uma sombra daquilo que há de vir. Nós sabemos que o interesse de Jesus Cristo é habitar em nós por meio do Espírito Santo. Estevão, na sua eloquente pregação, diz isso para nós. Atos, capítulo 7, versículo 59. Atos 7, 59. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas sim num templo feito pela própria mão. Nós somos o templo de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, no último versículo, que nós somos templo de Deus. Se eu não me engano é o último versículo, mas 1 Coríntios 6. Em vários momentos a Bíblia relata nós como templos de Deus. O templo, irmão, físico, a igreja hoje chamada, é uma reunião, um lugar de culto, um lugar de celebração. É importante? Sim, mas ainda assim é secundário. O que Deus está falando, irmão? É bem simples aqui, irmão. Templos são as pessoas. E o ouro é aquilo que nós realmente produzimos, que nós temos capacidade para produzir. O ouro ali naquele caso era o fruto do trabalho. Eram as ofertas. Deus não, sabe, logicamente as ofertas faziam parte do culto, irmão. E fazem parte do culto a Deus. As ofertas, elas têm um cunho especial, vamos dizer. A oferta é aquilo que nós podemos dar. E a oferta vai além de dinheiro, meu irmão. A oferta vai além de tudo. E o que o Senhor Jesus está falando, meu irmão? É bem simples. As coisas não são mais importantes que as pessoas. O ouro fala da produção, daquilo que nós temos capacidade de produzir, irmãos. Daquilo que nós temos capacidade de fazer com as nossas próprias mãos. Daquilo que nós podemos ajuntar, daquilo que nós podemos sim fazer. Agora, o que é mais importante? O templo ou o ouro? Bom, eu gosto de uma palavra do apóstolo Paulo, que ele traz justamente sobre essa questão, meu irmão. As coisas, elas não são mais importantes que as pessoas. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, irmãos, e justamente algo que me deixa bastante vivo, porque Paulo viveu, irmão. Paulo viveu, minha irmã, no farisaísmo. Paulo sabe muito bem quem são essas pessoas. Paulo sabe como eles se comportavam. Paulo viveu essa seita rígida. Paulo, sabe, o tempo inteiro perseguia os cristãos, mas teve um encontro com a luz em Atos capítulo 9 e se converteu totalmente. Olha o que ele fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29. Ele fala: além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. O que Paulo está falando? Do chamado, meu irmão, simplesmente do chamado pastoral dele. Ele sente as dores do outro. Assim como Deus, em Isaías capítulo, se eu não me engano, 63, ele fala, 64, em toda a sua angústia, eu também fui angustiado.
Em toda a nossa angústia, ele também esteve angustiado. Ou seja, Deus, ele sente as nossas dores. E quem tem um coração pastoral como o de Paulo, como o do Senhor Jesus Cristo, um coração transformado, se importa mais do que as pessoas, do que propriamente elas possam oferecer. Não pode se tornar um peso. Além disso tudo, pesa diariamente a preocupação. Quem está fraco, que eu não fique fraco também. Mas para eles era mais importante que as pessoas dessem a contribuição. Logicamente isso tem um fundo, né, irmão? Agora, irmãos, nós precisamos aprender. Nós somos feitos reis e sacerdotes. E toda vez que eu falo sobre isso, logicamente se remete ao pastor, ao padre, aos irmãos que estão na liderança do templo. Irmão, mas existem pessoas, por exemplo, que dentro da sua própria casa pensam mais em si mesmas do que nas pessoas que estão do lado. Existem pessoas que não conseguem enxergar os outros. Existem pessoas que, mesmo que tenham um título, como desse aqui, que não seja de pastor, ou seja de pai, de mãe, de filho, não conseguem se levantar para o próximo e ajudar. Existem pessoas assim, irmãos. Imagina agora um Paulo, fariseu, na época perseguindo o caminho. Imagine ele dentro de casa, como o seu esposo, meu irmão. Imagina ele açoitando, imagina ele sendo rigoroso. Faz o almoço, senão você apanha. Imagina, irmão. Imagina, minha irmã. Imagina esse tipo de coisa. Sabe, se cumpra a regra. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós nos tornamos aquilo o nicho a qual nós estamos inserindo. Os fariseus eram extremamente religiosos e queriam fazer valer a lei. Mas quem é que, meu irmão, que chama justamente, quem é que convence do juízo e da justiça de Deus? É o Espírito Santo. Ele vai falar isso para nós em João capítulo 16. É papel do irmão Alisson falar para vocês sobre o pecado? Mas agora eu tenho que ficar cobrando de vocês? Não. Paulo está falando, quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Bom, guarda isso, porque nós vamos chegar lá na frente. Ele fala no versículo 17, fala assim, tolos cegos, o que é mais importante? O ouro do templo, o ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? É bem simples, meu irmão. Sem templo, sem ouro. Sem templo, sem oferta. Sem o irmão Alisson para produzir, para trabalhar pela oferta, sem oferta. Não é verdade? Precisamos refletir sobre o que realmente vale a pena para nós, ou seja, o que realmente é importante. Precisamos refletir. Vale mais cumprir uma regra? Vale mais cumprir uma regra ou vale ter a minha esposa amada do meu lado, os meus filhos com um sorriso? Logicamente, irmãos, não estou aqui passando a mão na cabeça do pecado, mas para chamar uma visão diferente, porque o Senhor Jesus estava chamando a atenção, e estava chamando a atenção de forma severa desses homens. Eu falei na live, foi esse discurso que levou o Senhor Jesus na cruz. Agora, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus chama a atenção para nós fazermos uma autoanálise. Ele fala, o Paulo fala na verdade, né? Examinai vocês a si mesmo, examinai cada um a si mesmo. É o que ele fala em 1 Coríntios 11, versículo 28. Por quê? Na questão de fazer cumprir a regra, eles acabavam fechando a porta do reino dos céus, ou seja, do amor para as pessoas, e não deixavam, eles não entravam e não deixavam as pessoas entrar. Irmãos, vocês já viram aquele irmãozinho que está no trânsito, que quer fazer valer a regra todinha? Sabe, que o irmão que está dirigindo do lado esquerdo fica ansioso, começa a acelerar do lado dele? Esse é o fariseu do trânsito. Sabe aquele irmão, aquela irmã que bate no filho para que ele coma beterraba? Esse é o fariseu dentro de casa. Sabe aquele irmão, aquela irmã que quer que os nossos filhos sejam com um cabelo penteadinho, que anda, sabe, com a coisa aqui assim? Sabe, irmão, tem que tomar conta do comportamento. Tem, mas tem uma forma de falar. Então a gente tem que pensar o que vale a pena. O templo ou o ouro? No versículo 18 ele vai continuar, vai falar, por quê, irmão? Porque a hora que a gente perde algumas coisas, a gente sente falta.
Sabe, no 18 fala assim, ó, dizem também que não há haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jura pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Irmãos, o altar é o coração. O altar, né, no templo representa o nosso coração. E o ouro, nesse caso, representa o que, irmão? A aparência. E o que o Senhor Jesus fala para nós, irmão? Em Marcos capítulo 7, versículo 20, ele fala que do nosso coração, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela, que contamina o homem. Por quê? É o que sai do nosso coração. E a boca fala do coração, do que o coração está cheio. Então ele chama a nossa atenção aquilo que verdadeiramente importa, irmão. O quê? Limpar o nosso interior. Os fariseus mostravam muita pompa, mostravam muito conhecimento, irmãos. Mas no fazer cumprir a regra deles, eles pisaram em muitos no caminho. Será que vale a pena mesmo, meu irmão? Será que vale a pena mesmo, meu irmão, fazer valer, sabe, até mesmo a vontade de Deus e perder pessoas que amamos pelo caminho? Olha o que o Senhor Jesus, cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Irmão, o que torna a aparência sagrada, o que torna o ouro sagrado é o altar, é o nosso coração, é a dedicação que nós temos, por exemplo, ao cozinhar, por exemplo, ao fazer um almoço, um jantar, em que toda a família vai estar reunida com muito amor. Lembra da propaganda? Eu nem vou falar, mas vocês lembram, né? O melhor tempero é o amor. Eu não posso falar. Nós precisamos refletir, meu irmão, sobre o que está no nosso coração. Nós precisamos ser capazes de nos interiorizar e olhar para dentro de nós. Eu costumo falar isso e vou repetir. É só internamente para que nós venhamos a viver o eternamente, irmãos. O Senhor Jesus está convidando, não está falando que a oferta não é importante, irmão, não está falando que, sabe, fazer a comida não é importante, a comida é a oferta no almoço, quem faz a comida, sabe, mas vai adiantar você fazer com raiva e ficar cobrando as pessoas depois por terem feito aquilo, sabe, vai ser importante cobrar um favor, depois você está fazendo porque você ama as pessoas do lado. Então, quando a gente começa a olhar para essa situação, a gente percebe que tem algumas coisas dentro do nosso coração que não deviam estar ali. Porque, irmão, todos nós na estrada da vida passamos por várias atrocidades e as atrocidades deixam marcas registradas. É o pai que chega embriagado e a mãe com 5 filhas. Uma das filhas foi abusada pelo próprio pai, que agora a filha está grávida. E ele espanca ela todo dia na tentativa de que ela aborte a criança. Eu ouço histórias todos os dias assim. Quando eu falo isso para vocês, irmãos, é porque eu ouço mesmo. Eu vejo. Sabe? É a mãe prostituta que dá um beijo no filho novinho e vai trabalhar na tentativa de dar algo melhor para ele. Sem pensar que aquilo que ela está fazendo, sabe, é o pai que dá um PlayStation na tentativa de suprir, sabe, a sua ausência para o filho. Mas o que ele quer mesmo é que a gente jogue o PlayStation. O meu filho, eu dei um Xbox para ele, mas ele sabe quando ele joga? Quando ele vem aqui comigo, ele gosta de ficar comigo. O que é importante, irmão? Nós precisamos parar para pensar nisso. Olha, Salmos 51, versículo 10, eu amo esse versículo, quero ler com vocês. Salmo 51, versículo 10 fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Mateus 5,8 vai dizer que só os puros de coração verão a Deus. E aí nós percebemos o que o Senhor Jesus está amando essas pessoas, mostrando o verdadeiro amor, mas não consegue enxergar, mataram. Porque ele os amou. Ele amou Israel, amou os líderes, amou todos, irmãos. Queriam que se arrependesse. Foi até o final na cruz. E, por exemplo, Judas, se não tivesse levado as 30 moedas de volta para a religião, irmão, tinha sido salvo. Deus quer nos salvar. Olha, a palavra fala no versículo 20: quando juram pelo altar, juram por ele.
e por tudo que está sobre ele. O juramento é uma parte do culto, irmão. O que é um juramento? É uma promessa solene. Quantas vezes recebemos promessas do Senhor? Quantas vezes recebemos títulos? Senhor, eu vou ser o melhor pai do mundo. Senhor, eu vou ser o melhor filho do mundo. Senhor, eu vou ser a melhor mãe do mundo. Senhor, eu vou ser um pastor e vou cuidar das ovelhas. Senhor, quando o Senhor me colocar lá naquele escritório de advocacia, olha, eu não vou negar o teu nome, eu vou defender a causa do pobre e oprimido. Mas aí vem as ofertas. Recabada, ramba da chaia. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, removam toda impureza e maldade. Precisamos remover, irmão. Por quê? Porque agora há um juramento. O juramento é o quê? É uma palavra. O juramento é uma promessa solene, irmãos. Todos nós temos um aqui agora. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. É ela que nos leva na direção. Irmãos, eles tinham uma promessa. Todos eles passavam pela promessa que Deus fez a Moisés e Arão sobre o sacerdócio eterno. Eli, todos os outros, irmãos, Samuel, todos que passaram por essa mesma cadeira desses homens aqui, ó, tinham uma promessa sobre eles. Mas eles não aceitaram com humildade, irmão. Não removeram. Porque eu vou voltar na história. Você lembra do irmãozinho que está dirigindo lentamente na faixa da esquerda? A gente passa buzinando, passa com toda a fúria. E ali dentro há uma maldade, uma vontade de vingança. Se bater o carro, então a gente para e dá risada. Eu te avisei. Não é? A gente precisa remover essas coisas, irmão. Por quê? Olha, no versículo 21 ele vai falar: quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Você sabia que tem um Deus santo? Sabe, um Deus santo que quer habitar dentro do seu coração, irmão. Quer fazer uma obra maravilhosa. Olhe para você, você é o templo de Deus. Olha para você, quem jura pelo templo, meu irmão, quem faz essa promessa, está jurando por si mesmo. Você quer saber de uma obra maravilhosa de Deus? Vai lá no espelho agora, pega o celular aí comigo e fala, vai no espelho, olha lá. Eu estou vendo agora porque eu estou gravando. Estou vendo uma obra maravilhosa, olha. Gastinha, carinha de papai. Essa é a obra que importa, irmão. E Deus se importa, por quê? Porque Ele quer habitar nela. Deus se importa, irmão. Deus se importa. E olha o que Tiago vai falar depois do versículo 21, ele vai falar, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, põe em prática. O que o Senhor Jesus fala para esses? Ele fala aqui, ó, fala assim, ó, portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam, mas não sigam o seu exemplo. Por quê? Não praticam, irmão. Então, ponham em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo, que é uma pior enganação, irmão, é falar, faça a tua vontade, e fazer tudo o contrário na segunda-feira depois do culto. Ele fala, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, que vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem os que ser o que ouviram, serão felizes no que fizeram. E nós temos, irmãos, essa questão de olhar no espelho e esquecermos de nós mesmos. Sabe, nós ouvimos a palavra e logo ela some no meio de uma multidão de memórias e pensamentos que nós tornamos mais importantes para nós mesmos. Mas você quer algo maravilhoso a ser feito, meu irmão? Concentre-se em você, minha irmã. Concentre-se em você. Jesus quer fazer a melhor versão de você. Uma versão santa e amplificada com o Espírito Santo de Deus. E olha, quando o Espírito Santo vem, irmão, a palavra fala que aqueles que fizeram templos, que eram pintores, ainda pintaram muito melhor. Já eram os melhores. Então, a gente entende. Quando ele fala, quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus. E por Deus que se senta no trono. Por quê, irmãos? O trono fala justamente que Deus está no comando de tudo. Olha, eu estava numa conversa com Deus esses dias e perguntei, Senhor, por que algumas promessas ainda não se cumpriram?
O Senhor respondeu para mim, o Espírito Santo falou no íntimo do meu coração: Alisson, eu não posso te entregar algo que vai te roubar de mim. O seu pensamento precisa estar alinhado com o meu pensamento a respeito daquilo que eu quero te entregar. Porque se eu penso diferente de Deus em tal segmento, ele não vai cumprir tal promessa. Vamos supor, por exemplo, ele prometeu, e é uma suposição, ele prometeu o irmão Alisson ser rico, ter coisas, ter muito dinheiro. E aí eu pego o dinheiro e vou gastar comigo mesmo, vou gastar com as coisas. Você acha que Deus vai me pagar, irmão? Vai me dar, irmão? Não vai. Ele vai querer estar no comando. Seja feita a tua vontade. E como que é feita a vontade de Deus? Paulo fala, Romanos 12:2, eu quero acabar. E não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-os na renovação do vosso pensamento, para que sejais capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês percebem que toda a ação nossa, por mais que nós possamos falar assim, não, eu fiz isso sem ter pensado, não, ela foi um pensamento antes. É mentira. Sempre foi um pensamento. Sempre teve um pensamento. Todo pensamento, de tanto pensar, acaba se tornando ali uma ação em determinado momento. Nunca fica. É muito difícil. Não vou falar nunca, mas é muito difícil ficar no campo do pensamento. Chega um momento em que aquilo brota. Então nós precisamos renovar o nosso pensamento para experimentar. Como? Pensando como o mestre. E eu quero terminar, que quando isso tudo acontecer, você vai experimentar, meu irmão, vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos, que vocês possam ficar com a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.